Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Esta é a nossa aula número 2 do Transformando Palavras em Matemática. É uma série de 4 aulas em que eu vou ajudar a vocês a resolver problemas de matemática, problemas de equação do primeiro grau, problemas de sistemas de equações e probleminhas de matemática, charadas matemáticas. Então essas 4 aulas vão ajudar a vocês nesse sentido aí. Na aula número 1, eu mostrei para vocês o método de Polya, que é o ponto principal dessas 4 videoaulas. Essas 4 videoaulas, o ponto central é esse método de Polya, que se baseia em 4 passos. Primeiro passo, leitura e compreensão do problema. Segundo passo, qual estratégia, qual heurística nós podemos utilizar para resolver o problema. Terceiro passo, executar. Quarto passo, testar. Então são passos relativamente simples. Tá? Em todo o nosso curso, em todas essas 4 aulas, nós vamos utilizar a primeira aula, que eu falei para vocês, que é muito importante, que é o método de Polya. No segundo passo, eu falo sobre escolher a estratégia, a heurística. O que é heurística? É uma estratégia de pensamento para a gente definir como que a gente vai desenrolar um determinado problema de matemática. Essa aula número 2, eu vou mostrar para vocês uma estratégia. Então, a aula 2, 3 e 4, eu vou mostrar para vocês 2 estratégias, tá? Para poder ajudar vocês, na hora que tiver um probleminha de matemática, escolhe a estratégia, vê qual que é a melhor para estar resolvendo aí, tá? Essa aula número 2 e a 3 também, tá? São 2 aulas com a mesma estratégia. Então, eu vou precisar de 2 aulas para ficar bem explicadinho, porque é o melhor método do mundo. Modelo de barras. Galerinha, esse modelo de barras é muito utilizado em Singapura, tá? Que é uma cidade-estado. E existe um método de Singapura, que é um estudo. Tá? O ministro da Educação elaborou todo um planejamento curricular diferenciado para ensinar os seus alunos do seu estado ali, que estavam com muita defasagem matemática. Então, isso são métodos simples. Por exemplo, o modelo de barras, por exemplo, os 3 estágios da educação deles, que é o CPA. Então, depois da aplicação desses métodos em Singapura, Singapura se tornou referência no ensino de matemática pelo mundo. E todos os exames internacionais de matemática, Singapura está em primeiro ou segundo lugar. Então, é um método, é um modelo para a gente copiar, que eu acho muito interessante até. Tá? Bom, o modelo de barras, ele é uma heurística, tá? E ele se baseia em um desses 3 estágios que são predominantes em toda a educação básica em Singapura. Eles usam 3 estágios, que é o concreto, o pictórico e o abstrato. Todo o ensino de matemática é baseado nesses 3 estágios. Então, o aluno, quando ele vai resolver um problema, primeiro ele começa a resolver o problema utilizando o concreto, pegando. Então, o professor de matemática, nos anos iniciais da educação, ele dá materiais concretos para o aluno manipular. Tá? Depois, ele passa para um outro estágio, que é o de desenho, para representar aquele problema, aquela situação matemática. Ele representa através de desenhos, de conjuntos, para depois chegar no último estágio, que é o abstrato. Por que esses 3 estágios? Galerinha, a matemática, ela é abstrata, ela não é concreta. A própria ideia de número, o que é número 2? Por exemplo, o que significa
o número 2. O número 2, na verdade, se eu desenhar ele aqui para vocês, isso é um desenho. Isso é muito abstrato, tá? Então, o ensino da matemática, ela tem por foco chegar a esse nível abstrato. Mas, antes da gente chegar nessa matemática pura e abstrata, a gente passa por 2 estágios, o concreto e o pictórico, tá? O modelo de barras, ele está centrado no segundo estágio, o pictórico. O pictórico vem de picture, de imagens, de desenhos. Se vocês forem pegar uma prova de um aluno de Singapura, toda a avaliação dele tem desenhos. Cada questão, cada problema que ele responde, ele usa muito desenho para representar, para desenvolver a resposta do problema, tá? E esse é o modelo de barras que eu vou ensinar para vocês, através de um modelo de barras. Isso é modelagem matemática, é representar uma situação, um problema através de um desenho, tá? Nós já passamos muito dessa concreto, trabalhar com concreto, e ainda dá para se utilizar o concreto. Para o concreto, ainda na fase de vocês, podemos usar, por exemplo, a escala Cuisineri. Podemos usar, por exemplo, material dourado e vários outros, tá? Só que é aquilo que eu falei para vocês, a matemática ela é abstrata. Então, depois de você trabalhar o concreto, você desenha. Depois de desenhar, a gente chega no nível abstrato puro da matemática, tá? O que é o modelo de barras? O modelo de barras é desenhar uma determinada situação, problema, através de desenhos, tá? Basicamente, essa aula de hoje eu vou mostrar 2 tipos de modelos de barras, tá? O primeiro tipo, que é o modelo que eu chamo de parte, todo. E o segundo modelo é o modelo de comparação. Esses 2 modelos estão baseados na ideia, o primeiro de parte, todo, de soma, tá? Então, um determinado problema que está relacionado com soma, com ideia de mais a mais, nós vamos de juntar, tá? Com a ideia de juntar, nós vamos utilizar o parte, todo. E quando tiver uma determinada situação que a gente vai comparar 2 resultados, 2 situações, nós vamos usar o modelo de comparação. Aqui ele dá uma ideia de subtração, tá? O que é o parte, todo? Eu tenho uma parte, tá? Então eu tenho um exemplo bem explicativo, um exemplo autoexplicativo. Eu tenho uma parte, uma outra parte, e que juntando essas 2 partes me representa o todo. Galerinha, é muito simples o modelo de barras. É muito simples, tá? O outro modelo de barras, ele me dá essa ideia de eu tenho uma parte, eu tenho uma outra parte, e somando esses 2 me dá o todo, que é 8. Está aqui representado. Mas essas 2 partes eu posso compará-las entre si. Então eu tenho uma diferença. Olha, eu tenho uma diferença de 2 unidades de maçãs aqui, por exemplo, nessa situação autoexplicativa, tá? Eu tenho uma diferença de 2 unidades de maçã. Galerinha, é isso, tá? Modelo de barras que eu vou apresentar para vocês nessa aula de hoje são esses 2, tá? Bom, nos exercícios que vocês vão praticar, vocês vão responder os exercícios desenhando para mim. Desenhando. Nós vamos ter um exercício, vocês vão transformar esse exercício em matemática.
usando como estratégia modelo de barra, model bar, tá? Exemplo. Então, vamos colocar aqui um primeiro exemplo para tratar dessa situação de uma parte que vai representar o todo. Modelo parte, todo. Exemplo. Bom, os cozinheiros, galerinha, eles têm uma regra para definir se o alimento ele está cozido, tá? Aqui está um exemplo. A regra para o tempo de cozimento do frango é a seguinte: 20 minutos mais 40 minutos por cada quilograma de frango. Quanto tempo irá demorar para cozinhar 3 quilos de frango? Beleza. Como que nós vamos resolver isso? Vamos lá. Não podemos esquecer do ponto principal desse curso, que é o método de Polya, tá? E aqui é o grande segredo para vocês não errarem em todas as situações, problemas de matemática, nas charadas de matemática. E eu espero que vocês tenham aplicado o método de Polya para resolver os exercícios da aula número 1, para praticar, porque nós vamos usar o método de Polya em todas as aulas, tá? O que é o método de Polya? Ele se baseia em 4 passos. Primeiro passo, leitura e compreensão. É muito importante esse primeiro passo. Como que você vai responder um problema se você não compreendeu o problema? Lembra, essa leitura e compreensão é como a busca do tesouro, tá? Você tem onde está a pergunta, onde está o tesouro? E o problema ele vai te dar pistas para encontrar o tesouro. E isto tudo se baseia na leitura e compreensão do mapa, tá? Segundo passo, estratégia. Qual estratégia que nós vamos usar? Nessa aula número 2, nós vamos usar como estratégia model bar, modelo de barras, tá? Bar model. E terceira etapa, nós vamos executar essa estratégia, executar. E quarta etapa, testar. Nós vamos testar o problema. Às vezes, quando o problema ele é muito simples, tá? Essa quarta etapa ela já fica óbvia demais, ela já fica testada, tá? Mais para frente, quando a gente começar o nosso estudo de sistema de equações, aí vocês vão perceber que é possível testar, é possível verificar se aquela resposta sua está certa ou não. Então vamos lá para o nosso problema. Primeiro, nós vamos ler e compreender o que o problema não deu. O que o problema quer saber? O problema quer saber o tempo para cozimento de 3 quilos de frango. Isso é o que o problema quer saber, tá? 3 quilos de frango. Quanto tempo que demora? Bom, isso é o que o problema não deu. O que o problema deu? O problema te deu informações para responder isso daqui, senão não se tornaria uma situação problema, tá? É que nem o mapa do tesouro, não esqueçam disso. Então vamos lá. O que o problema me deu? Ele me deu, ó, para cozinhar qualquer frango, eu tenho 20 minutos, ó, o tempo de cozimento do frango é o seguinte: 20 minutos mais 40 minutos por cada quilograma de frango. Então, pronto, o problema me deu, ó, um tempo fixo para cozinhar um determinado frango. Eu tenho um tempo fixo, é um tempo fixo. Qualquer frango que eu for cozinhar, eu vou gastar pelo menos 20 minutos. Tá aqui, 20 minutos. Mais um tempo variável. Por que um tempo variável? Porque ele fala que é 40 minutos por cada quilo de frango. Então é 40
minutos por cada quilo de frango. Ou seja, por 1 quilo de frango, eu vou gastar 40 minutos. Pronto. Agora, eu fiz a leitura e a compreensão do problema. Agora, a segunda etapa. Qual estratégia que eu vou usar? Modelo de barras. Aqui eu estou exemplificando para vocês. Opa, modelo de frango. Modelo de barras. Então, aqui eu estou exemplificando para vocês, tá? Para que vocês apliquem nos exercícios, tá? Vocês vão tirar a foto e mandar a foto do seu modelo de barras. Então, fiquem atentos. Como é que nós vamos montar isso no modelo de barras? Então, vamos lá. Etapa 3, executar. Vamos executar, então. Então, peraí. Então, eu vou representar no meu modelo de barras o tempo. Então, o meu tempo vai ser a minha barra. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma primeira barra. Essa barra, ela vai representar 20 minutos. Essa barra, ela vai representar 20 minutos. Então, eu vou cozinhar qualquer frango, eu tenho um tempo fixo de 20 minutos. Beleza, tá aqui. Então, vou colocar aqui 20 minutos. Agora, eu tenho mais um tempo variável, que é 40 minutos por quilo de frango. Então, peraí. Eu tenho uma coisa interessante. Eu tenho tempo de 40 minutos e tempo de 20 minutos. 20 e 40. Então, é o dobro do tempo de 20 minutos. Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Essa barra de 40 minutos, ó. Essa barrinha que representa, na verdade, 40 minutos. Ela representa 40 minutos para cozinhar 1 quilo de frango apenas. 1 quilo de frango apenas. Ah, legal. Então tá. Então, vamos ver aqui, ó. Então, se eu tenho, presta atenção, se eu tenho 3 quilos de frango, então tá aqui. 1 quilo de frango, 2 quilos de frango e, deixa eu chegar mais para cá, 2 quilos de frango e mais 1 quilo de frango. Então tem aqui, ó, o tempo fixo está aqui representado. Então, vou cozinhar qualquer frango, eu tenho um tempo fixo. Aí eu tenho aqui, para cozinhar 1 quilo, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de frango, tá? Ou seja, agora sim, agora eu tenho uma ideia. Então, aqui basta fazer uma simples multiplicação. 20 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 14. Eu vou gastar 140 minutos, tá? 140 minutos, ou seja, eu vou gastar aí, se 1 hora são 60 minutos, então eu vou gastar 2 horas e mais 20 minutos para cozinhar esse frango, tá? Quarta etapa é testar. Aquilo que eu falei com vocês. Às vezes a situação, o problema, ele é muito simples, ele já fica testado. O desenho já está bem explicado, já está bem definido. Então, quando a situação é muito simples, já fica testado aí, tá? Vamos para o outro modelo de barras, que é o modelo de comparação, tá? O que é o modelo de comparação? Eu tenho uma parte, uma outra parte
E aí eu comparo, ó. Eu comparo. Qual que é a diferença dessa parte maior para a parte menor? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui o nosso próximo exemplo. Kiko tem 364 cartões a mais do que Michael. Se Kiko dá 210 cartões para Michael, quantos cartões Michael terá a mais que Kiko no final? Então, é um probleminha, uma situação problema, com muitas informações. O método de Polya, ele vai ajudar a nos organizar. Ele vai ajudar a nos organizar, a ler e compreender o problema, tá? Então, vamos lá. Primeira etapa do método de Polya, ler e compreender. O que o problema não deu? O que o problema não deu? Quantos cartões Michael terá a mais que Kiko no final? Então, no final, ó, vou escrever de outro jeito. No final, qual a diferença? Diferença do número de cartões do Michael e Kiko. Então, a pergunta, ela já dá uma dica. Quantos cartões Michael terá a mais do que Kiko no final? Então, começa com Kiko. Reparem que começa com Kiko tendo mais do que Michael. E no final, Michael tem mais do que Kiko. Tá? Então, ele já dá uma dica. Tem uma diferença maior aí para Michael. Ok. Pistas ou... Quais as informações que o problema te dá? O que o problema te dá? O que o problema nos dá aqui? O que ele nos deu para poder solucionar o problema? Então, vamos lá. Começa primeiro falando o seguinte. Kiko tem 364 cartões a mais do que Michael. Tá? Então, na diferença da quantidade de cartões de Kiko e de Michael, Kiko tem 364 a mais. Reparem que não fala quanto exatamente o Kiko tem e quanto que o Michael tem. Só fala, então o problema dá no começo da experiência a diferença. A diferença entre Kiko e Michael é de 364 cartões, tá? A diferença da quantidade de cartões entre Kiko e Michael é 364, com Kiko tendo 364 a mais do que Michael. Se Kiko dá 210 cartões para Michael, então, segunda informação que o problema deu aí, Kiko dá 210 cartões para o Michael. Quantos cartões Michael terá a mais que Kiko no final? Professor, mas não fala a quantidade que Michael tinha? Não fala a quantidade que Kiko tinha? Não interessa, não importa. Na hora que a gente desenhar o problema, vocês vão perceber que não vai fazer diferença. Vamos desenhar. Então, segunda etapa, qual a estratégia que nós vamos usar? Responde para mim. Modelo de barras. Vamos ver então aqui como que nós vamos representar isso daqui. Então eu tenho aqui, ó, Kiko tem 364 cartões a mais do que Michael. Então vou representar aqui com uma barra a quantidade que Kiko tem, tá? Vou representar aqui a quantidade de cartões que o Michael tem. Eu sei quanto que é essa quantidade? Não sei quanto que é essa quantidade, tá? Então só estou colocando aqui. Estamos executando. Executar. Então, Michael tem isso daqui. Importa? Faz diferença? Não sei. O problema não falou, mas só vamos desenhar.
Qual a quantidade que o Kiko tem? O Kiko tem 364 cartões a mais que Michael. Então o Kiko tem a mesma quantidade que o Michael tem. Repare que eu copiei aqui, ó, a mesma quantidade que o Michael tem, só que com uma quantidade maior. Essa quantidade extra, e aí aqui não importa, não interessa muito se eu vou desenhar uma barra maior ou menor, tá? Vou desenhar assim. Vou desenhar bonitinho, beleza. Eu sei que essa quantidade aqui, ela representa 364. Essa quantidade representa 364, que é a quantidade a mais que o Kiko tem em relação a Michael, tá? Bom, segunda situação que o problema coloca. Kiko dá 210 cartões. Kiko dá 210 cartões para o Michael. Ele dá 210 cartões para o Michael. Então, de toda essa quantidade que o Kiko tem, ele dá 210. Mas aí não interessa muito, e aí você vai perceber no problema, no desenho, no seu desenho, que aí não vai interessar muito essa parte aqui. Porque a quantidade que o Kiko está dando, que é 210 cartões, é uma quantidade menor do que essa quantidade extra que o Kiko tem a mais do que Michael. Então nós vamos trabalhar em cima disso daqui. Essa é a quantidade extra a mais que o Kiko tem. Ele pega e vai dar 210 cartões para o Michael. Então o que vai acontecer? O Michael, ele vai ganhar 210 cartões. Então eu vou pegar aqui, ó, dessa barrinha eu vou, ó, presta atenção. Vou copiar aqui essa barrinha. Dessa quantidade aqui, eu vou tirar 210. Essa quantidade, eu vou colocar, ó, 210 é mais do que a metade de 364. Concordam comigo? É mais do que a metade de 364. Então, Michael, eu vou desenhar a barrinha assim, ó, bem grandinha, comparada com essa. Essa daqui é 364. E aí, essa quantidade aqui é a que o Kiko está dando. O Kiko está dando 210 cartões. E aí, o Michael vai diminuir essa quantidade aqui, ó, porque ele deu 210. Então, ele vai ficar assim, ó, era 364, ó, vou copiar tudo aqui, só para representar bem legal para vocês aqui, para vocês compreenderem. Ele deu 210, então o Kiko vai ficar, ó, com essa quantidade aqui, ó. É exatamente a quantidade que o Kiko vai ficar, ó, ele vai diminuir, vai ficar com esse pedacinho aqui dos 364, tá? Ou seja, já não vai ser mais 364, porque 210 ele deu para o Michael. Essa quantidade aqui é a quantidade que o Kiko deu para o Michael, restando para ele essa quantidade aqui. E aqui vem o modelo comparativo. Qual que é a diferença da quantidade que o Kiko deu para o Michael em relação ao que ele tinha? Ou seja, 364 menos 210, então 4, 5, 1, tá? 4, 5, 1, 154. Então, o Kiko ficou com 154 cartões
e o Michael ficou com 210 cartões, tá? Analisando apenas os extras, a quantidade que o Kiko tinha antes, tá? Beleza. Mas essa é a pergunta do problema. Qual que é a pergunta do problema? A leitura e a compreensão nos ajuda a lembrar qual que era a pergunta do problema. Porque o problema não quer saber quanto que quantos cartões que o Michael tem. Porque até mesmo eu não sei quanto que vale essa quantidade aqui, ó. O problema, voltando lá na pergunta, a diferença, no final, a diferença do número de cartões do Michael e do Kiko, tá? Então, essa barrinha aqui, agora, ela vai ficar com essa diferença aqui, de 210 para 154 do Kiko, do Michael, tá? Então, agora, o Michael tem 210 mais esse pedaço aqui, e o Kiko tem 154 mais esse pedaço aqui. Mas a pergunta é, quanto que o Michael tem a mais? Então o problema quer saber justamente essa diferença aqui. Quanto que o Michael tem de cartões a mais que o Kiko. Então a gente faz uma nova subtração. Pega emprestado, 10, 6, 10 tira 5, 5, 0. Então o Michael tem 56 cartões a mais que Kiko, tá? 56 cartões a mais que Kiko, tá ok? Então, eu coloquei esses dois problemas, do modelo parte todo, tá? Parte todo, e um outro modelo de comparação. Baseado nesses dois modelos, vocês vão fazer os exercícios para mim, tá? Baseado nesses dois modelos, vocês vão fazer o exercício desse link para mim, tá? Vocês vão desenhar em cada probleminha, desenhe o modelo de barras. Como é que ficaria isso desenhando? Aplique o método de Polya para compreender o problema, para ler o problema, compreender o problema. Usa como estratégia o modelo de barras, aplica e testa, tá? É isso, galerinha, tá? Se cuidem, façam os exercícios, se cuidem e fiquem com Deus. Até mais!